A copa do escritório estava silenciosa, restando apenas os dois. Isabela, com seus 28 anos, e Ricardo, seu chefe, um homem mais velho. No momento em que as pontas de seus dedos se tocaram, seu coração começou a disparar. Seria isso uma simples curiosidade ou um sentimento proibido? No olhar que trocaram, uma excitação mútua podia ser sentida, mesmo sem palavras. Hoje, você testemunhará esse momento proibido. Ao final da tarde, a maioria dos funcionários do escritório já tinha ido embora. A luz do corredor piscava suavemente e, através da janela, as luzes da cidade de São Paulo brilhavam ao longe. O escritório, a essa hora, tinha uma quietude peculiar, contrastando com o barulho do dia. No lugar das risadas e dos passos, restava um som que fazia o coração balançar sutilmente. Ao entrar na copa, Isabela, de 28 anos, suspirou levemente e se dirigiu à máquina de café. O dia tinha sido longo e cansativo, mas, estranhamente, a solidão daquele espaço a confortava. Enquanto segurava a xícara, o aroma de café quente invadiu suas narinas. Na quietude, o cheiro do café parecia aquecer sua alma. Nesse momento, a porta da copa se abriu silenciosamente e Ricardo, seu chefe de 40 e poucos anos, entrou. Como sempre, ele caminhou para dentro da copa com passos calmos e contidos. Havia alguns fios de cabelo prateados em seu cabelo, mas ele tinha uma aparência tão arrumada e impecável que era difícil acreditar em sua idade. Seu olhar era observador, mas gentil. No instante em que ele estendeu a mão para pegar uma xícara de café, ela naturalmente se deu conta de sua presença. Os dois trocaram um breve olhar. Nenhuma palavra foi dita, mas naquele rápido contato visual, uma estranha tensão pairou no ar. Ela sentiu uma excitação inexplicável em seu coração. Por que meu coração está batendo tão rápido? Ela se perguntou, surpresa consigo mesma. No entanto, ele logo baixou a cabeça e continuou a preparar seu café, como se nada tivesse acontecido. Apenas aquela breve troca de olhares pareceu mudar um pouco a atmosfera da copa. Isabela, naturalmente, olhou ao redor, tentando esquecer o cansaço do dia. Mas a presença dele não era fácil de ignorar. Cada movimento que ele fazia, o roçar de seus dedos na mesa, o som da xícara de café, do açucareiro, tudo atraía sua atenção. Cada som, cada movimento, parecia ter um significado. Ela pensou consigo mesma. Será que essa pessoa parece um pouco mais gentil do que o normal? Ele parecia ciente dela, mas agia com uma atitude contida. Ele deu um leve sorriso, mas aquele sorriso não era mais do que uma gentileza profissional. Mesmo assim, aquele sorriso sutil fez seu coração balançar de uma forma estranha. Ela se fez inúmeras perguntas em sua mente. Isso é apenas uma coincidência? Ou ele tem um interesse especial em mim? Ao pegar seu café e se mover para um canto da copa, um espaço sutil se formou entre os dois. Esse espaço, em vez de ser desconfortável, aumentou a tensão. Seus olhares se seguiam, e cada pequeno movimento do corpo era consciente. Ela observava atentamente sua postura e os movimentos de suas mãos. Ela tentava não perder a ponta dos dedos dele, segurando a xícara, o olhar que parou por um momento e o menor sinal de interesse em sua direção. O silêncio na copa refletia ainda mais claramente o interior dos dois. Enquanto seus sentidos se concentravam no aroma do café e no ar quente, ela não conseguia esconder o coração acelerado toda vez que sentia a presença dele. Ele a observava e, ao mesmo tempo, sentia que também estava aproveitando aquele momento de silêncio. Apesar da barreira da idade e do peso do cargo, o conforto e a estranha excitação que a presença um do outro proporcionava eram fatos inegáveis. Ela apertou um pouco mais a xícara em sua mão e baixou os olhos por um momento. Por que esse sentimento é tão forte? Ela se perguntou, e em um canto de sua mente a curiosidade começou a brotar. E, por outro lado, uma cautelosa desconfiança de que isso não seria um sentimento proibido também se instalou. Os dois, em silêncio, conscientes um do outro, bebiam seu café e até mesmo esse ato parecia incomum. A cada vez que as pontas dos dedos roçavam na xícara e seus olhares se encontravam por um instante,
uma tensão interna fluía. Essa tensão não era perigosa ou desconfortável, mas sim uma curiosidade calorosa e humana. Ao sair da copa, ela prometeu a si mesma que se lembraria daquele momento. O olhar que passou em silêncio, a vibração no ar e a experiência de seu coração balançar sem que ela percebesse. Tudo isso certamente seria um pequeno sinal que prenunciava a história que estava por vir. Por fim, para o espectador que observa de fora da tela, a mensagem pode ser transmitida da seguinte forma: o breve momento em que eles se tornam conscientes um do outro, a tensão e a excitação sentidas sem palavras. Ninguém sabe ainda que história esse encontro silencioso irá criar. Tarde da noite, o silêncio ainda pairava na copa do escritório. O cansaço acumulado ao longo do dia pesava em seu corpo, e apenas o aroma de café e um leve cheiro de detergente permaneciam no ar. Ela segurava uma xícara de café e lavava-a cuidadosamente, relembrando o dia. Mas, em um canto de sua mente, os breves olhares e os momentos fugazes que compartilhara com ele antes continuavam a surgir. Nesse momento, o chefe entrou novamente na copa. Desta vez, ele fez algo que ela não esperava. Ao tentar mover a cafeteira, a mão dele e a dela se tocaram acidentalmente. Foi um momento muito breve, mas naquela brevidade, uma tensão como uma corrente elétrica fluiu. A sensação do toque da ponta dos dedos, o calor e até mesmo um leve tremor, tudo a surpreendeu. Ela recuou instintivamente, puxando a mão para trás. Sentindo o coração bater um pouco mais rápido, ela prendeu a respiração por um momento. Por que meu coração está batendo tão rápido? Ela murmurou para si mesma, tentando esconder o constrangimento ao pousar a xícara. A ponta do dedo dele deixou um calor que a tocou por um instante, juntamente com uma familiaridade inesperada. O chefe sorriu brevemente. O sorriso era gentil, mas contido, e ela pensou que continha mais emoção do que simples gentileza. Mas ele logo voltou a servir o café, agindo como se nada tivesse acontecido. Mesmo naquele pequeno momento, ela sentiu como se ele tivesse um interesse especial por ela. A sensação era confusa, mas estranhamente intrigante e excitante. Ela se perguntou: isso foi realmente um acidente? Ou ele fez isso de propósito? Inúmeras possibilidades passaram por sua mente. Considerando a idade e a posição de seu chefe e a distância entre eles, ela sabia que sentir tais emoções era inapropriado. Mas quanto mais proibido o sentimento, maior a curiosidade e a tensão em seu coração aumentava gradualmente. Após o toque de seus dedos, um silêncio peculiar se instalou entre os dois. Não havia palavras, mas a consciência mútua e os olhares preenchiam o espaço. Mesmo em meio ao aroma de café e detergente, ela podia sentir claramente a presença dele. Era inacreditável que um pequeno toque pudesse abalar tanto seu coração. Ele a observou por um momento, mas seu olhar não demorou muito. Consciente de que seu olhar poderia revelar demais, ele voltou a se concentrar em sua xícara de café. No entanto, ela não desviou o olhar e encontrou o dele. No momento em que seus olhares se cruzaram, emoções sutis se entrelaçaram em seus corações. Excitação e proibição, curiosidade e medo estavam misturados. Ela pegou o café e se moveu em direção à mesa da copa, tentando deliberadamente arrumar suas coisas de forma natural. Mas a presença dele continuava a cativar sua mente. Cada um de seus gestos era sentido delicadamente, e uma familiaridade silenciosa permeava seu coração. Naquele momento, ela percebeu que seus sentimentos estavam mudando lentamente, indo além da simples curiosidade. O chefe, depois de terminar de lavar a louça, aproximou-se dela. A distância entre os dois era um pouco menor do que antes. Era uma distância onde a respiração podia roçar e as pontas dos dedos podiam se tocar ocasionalmente por acaso. Quando sentiu a presença um do outro tão perto, seu coração naturalmente caiu em um estado de tensão e expectativa. Ela apertou levemente a mão. Não por medo de tocar a mão dele novamente, mas porque queria se agarrar à emoção que aquele breve contato havia trazido. Perguntas confusas continuavam em sua mente. Isso é apenas curiosidade? Ou estou sentindo uma emoção proibida? O contato acidental com ele
Não foi apenas um momento físico, mas um gatilho que abalou sua mente e emoções. Ele ainda parecia calmo e controlado, mas ela podia detectar um interesse e consideração ocultos em seus pequenos gestos. Essa sensação continha uma tensão e excitação delicadas que não podiam ser expressas em palavras. O ar na copa ainda estava quieto, mas naquele silêncio, a respiração e as ondas do coração um do outro podiam ser sentidas. A tensão criada por um pequeno toque, a excitação deixada por um olhar e uma troca de olhares, e a respiração que os tornou conscientes um do outro, tudo lhe proporcionou uma nova sensação. Ela prometeu a si mesma: vou guardar este momento no fundo do meu coração. Quer fosse uma simples coincidência ou um interesse intencional, este breve contato era um sinal que criaria uma tensão peculiar entre os dois no futuro. Sentindo uma emoção proibida florescer lentamente, ela sentiu excitação e tensão em uma parte de seu coração. Por fim, para o espectador que observa, a mensagem pode ser transmitida da seguinte forma: um breve momento em que as pontas dos dedos se tocam, uma tensão e excitação sentidas sem palavras. É uma simples coincidência ou o começo de um sentimento proibido? Nesta copa silenciosa, a história dos dois começa a florescer lentamente. O ar silencioso da copa do escritório envolveu os dois novamente hoje. A tensão do breve toque dos dedos e do olhar do dia anterior ainda permanecia em sua mente, e hoje ela não conseguiu esconder o estranho tremor que sentiu. No ar misturado com o cheiro de café e detergente, ela segurou a xícara na mão e olhou para ele por um momento. Seus movimentos ainda eram calmos e refinados, mas neles ela sentia uma familiaridade e suavidade diferentes de antes. Hoje, foi ele quem falou primeiro. Como foi o seu dia? Ele perguntou. Não era a pergunta de negócios usual, mas um tom com um toque de interesse pessoal. Ela ficou surpresa por um momento, mas ao mesmo tempo sentiu um calor se espalhar por uma parte de seu coração. A maneira como ele mostrava interesse era cuidadosa, mas sincera, e continha um significado além de uma simples pergunta de trabalho. Ela pensou por um momento e depois compartilhou uma pequena preocupação do dia. Dificuldades no trabalho, o andamento de um projeto ou mesmo pequenos objetivos pessoais. Ele não apenas ouviu, mas continuou a conversa fazendo perguntas apropriadas. Em suas perguntas, havia uma mistura de curiosidade e interesse, e isso a tornou um pouco mais honesta. A voz dele era baixa e estável. Havia uma sensação de confiança em cada palavra, e ela se viu inconscientemente abrindo seu coração para ele. Ao encontrar seu olhar, ela se surpreendeu com o fato de estar compartilhando cada vez mais. Preocupações e pensamentos que ela normalmente não expressaria facilmente, ele os recebia com cuidado. A distância física entre os dois também diminuiu naturalmente. Quando ela pegou a xícara e se aproximou para lavar a louça, ele se virou ligeiramente para ficar mais perto. Mas a distância não era desconfortável ou inadequada. Pelo contrário, os tornava conscientes um do outro, aumentando a tensão interna e a excitação juntos. Ela observou sua expressão por um momento. Em seu olhar, havia a suavidade que vinha da idade e da experiência, mas também continha interesse e curiosidade. Cada mudança sutil em sua expressão, o sorriso em seus lábios, o gesto de sua mão, tudo lhe transmitia uma pequena emoção. Sentimentos confusos se cruzaram em sua mente. Essa pessoa está realmente tentando me entender? Ou é apenas gentileza? Ele se concentrou na história dela, ocasionalmente soltando uma pequena risada. A risada vinha do coração, e a cada vez ela sentia seu coração bater levemente. A consideração, o interesse e a estranha tensão, que eram sentidos sem palavras, cativaram seu coração. Enquanto a conversa continuava, eles gradualmente se afastaram das conversas de trabalho e começaram a falar sobre seus gostos e interesses. Filmes, livros, histórias de viagens, tudo fluiu naturalmente. Ela compartilhou histórias pessoais que nunca havia contado facilmente antes, e ele recebeu suas histórias com um olhar caloroso e reações apropriadas. Naquele momento, um sentimento de conexão humana,
E não apenas uma relação de chefe e subordinado se estabeleceu entre os dois. Ela se viu, sem saber, concentrando-se em cada uma de suas ações. O jeito como ele servia o café, o movimento de se inclinar um pouco, o olhar em seus olhos quando sorria, tudo estimulava seus sentidos. Mas, ao mesmo tempo, a cautela sobre si mesma, sentindo uma emoção proibida, também se instalou em sua mente. A diferença de idade e posição, a consciência do olhar social, a deixavam tensa, mas também tornavam a estranha excitação ainda mais forte. Ele ouviu suas palavras e, ocasionalmente, acenou com a cabeça. Seu interesse e consideração sinceros lhe deram conforto e tensão ao mesmo tempo. Em sua mente, curiosidade, sentimentos proibidos e uma crescente afeição estavam complicadamente entrelaçados. O ar na copa ainda estava quieto, mas uma sutil intimidade permeava a conversa dos dois. A emoção sentida sem palavras, a distância onde as pontas dos dedos quase se tocavam, o tremor sentido quando os olhares se encontravam. Tudo isso lhe deu um novo sentido e excitação. Em seu monólogo interior, ela se consolou. Isso pode ser um sentimento proibido, mas, para ser honesta, meu coração continua sendo atraído. Ela se descobriu incapaz de negar, mesmo reconhecendo a emoção proibida. Naquele momento, ela percebeu que medo e expectativa existiam simultaneamente. Quando a conversa estava terminando, ele desviou o olhar por um momento, mas deixou um sorriso caloroso. Só com aquele sorriso, ela sentiu excitação e tensão em seu coração ao mesmo tempo. Observando suas costas enquanto ele saía da copa em silêncio, ela sentiu que a conversa de hoje não era apenas gentileza ou coincidência. Por fim, a mensagem a ser transmitida ao espectador de fora da tela é esta: o momento de se conhecerem em uma conversa silenciosa. Um coração que é estranhamente atraído, não apenas por curiosidade. Nesta copa silenciosa, os sentimentos proibidos dos dois começam a brotar lenta, mas seguramente. O ar silencioso da copa do escritório ainda envolvia os dois. O trabalho do dia havia terminado, e tudo o que restava era lavar a louça e arrumar as xícaras de café. Os dois trabalhavam em silêncio, mas naquele silêncio havia uma tensão mais profunda do que antes. Enquanto lavava a louça, ela continuava ciente da presença dele. A maneira como suas mãos seguravam o prato, o movimento de inclinar levemente a xícara, o gesto delicado de passar a mão pelo cabelo, tudo estimulava seus sentidos. Por um momento, ela se viu, sem saber, prendendo a respiração e recuando um pouco. Mas em sua mente havia um sentimento confuso de: por que meu coração bate tão rápido quando estou tão perto? Depois que ele terminou de lavar a louça, seus olhares se encontraram por um momento. Foi um momento silencioso, mas apenas com aquele olhar eles puderam ler a ansiedade no coração um do outro. O olhar dele era calmo, mas ao mesmo tempo, de alguma forma gentil e caloroso. Ela tentou desviar o olhar por um momento, mas acabou encontrando o dele. Naquele momento, pareceu que uma pequena corrente elétrica fluiu em seu coração. A distância entre os dois era tão próxima que as pontas dos dedos quase se tocavam. No momento em que ela estendeu a mão para mover um prato, o braço dele passou levemente em sua direção e as pontas dos dedos se tocaram naturalmente. Desta vez, as pontas dos dedos se tocaram um pouco mais do que antes. Foi um momento breve, mas naquela brevidade, a tensão em seu coração aumentou até o ponto de explodir. Ela recuou um pouco, mas no fundo de seu coração, aquele contato não foi esquecido. O calor deixado pela ponta do dedo dele e o tremor sutil estimularam seu corpo e mente ao mesmo tempo. Naquele momento, ela percebeu que não estava sentindo apenas curiosidade. Um sentimento proibido estava lentamente florescendo em seu coração. Enquanto ele continuava a lavar a louça, ele não parava de observá-la. Mas o olhar não era direto ou pesado. Pelo contrário, continha um interesse delicadamente controlado, e ela naturalmente se tornou consciente de sua presença. Em sua mente, a pergunta: essa pessoa está interessada em mim? Ou é apenas gentileza? Se repetia, mas ao mesmo tempo, a própria pergunta se tornou uma fonte de excitação.
O silêncio na copa destacava ainda mais os sentimentos dos dois. Cada gesto silencioso, o toque sutil das pontas dos dedos, o tremor no momento em que os olhares se cruzavam. Tudo isso transmitia uma mensagem tácita um ao outro. A tensão, a expectativa e a curiosidade sentidas sem palavras eram invisíveis, mas claramente presentes. Ela prendeu a respiração por um momento e prometeu a si mesma: posso simplesmente deixar esse sentimento passar? Mas seu coração já estava profundamente atraído por sua presença. Mesmo que ela tentasse suprimir o sentimento proibido, o eco deixado por seu olhar e pontas dos dedos não desaparecia facilmente. Nesse momento, ele se inclinou um pouco em sua direção enquanto lavava a louça. O movimento parecia acidental, mas continha uma familiaridade cuidadosa. Ela sabia que ele não estava tentando diminuir a distância de propósito, mas a tensão em seu coração aumentou mais uma vez. O calor dele, sua respiração e sua presença silenciosa, mais forte, estimularam seus sentidos. Ela baixou os olhos e, um momento depois, encontrou os olhos dele novamente. Desta vez, seus olhares se sobrepuseram por mais tempo do que antes. A excitação do coração sentida sem palavras e a curiosidade proibida. Naquele momento, os dois não precisavam falar um com o outro. Apenas a presença era suficiente para se sentirem. Ele segurou a xícara de café por um momento e observou seus movimentos naturalmente. O olhar dele era caloroso, mas cauteloso. Ela sentiu naquele olhar que ele tinha um interesse especial por ela, mas ao mesmo tempo sentiu a cautela do ambiente de trabalho. O conflito em seu coração aumentou, mas mesmo nesse conflito, a excitação se tornou mais forte. O tempo na copa passou lentamente, e naquele silêncio, a tensão interna dos dois atingiu seu pico. A distância onde as pontas dos dedos quase se tocavam, o momento em que os olhares seguiam um ao outro, a tensão e a excitação do coração se cruzavam. Ninguém sabia ainda que história este momento silencioso criaria. Por fim, a mensagem a ser transmitida ao espectador observador é esta: um olhar e uma ponta de dedo que passam em silêncio, e a tensão em uma copa silenciosa. Os dois que se entendem neste breve momento. Um sentimento proibido está florescendo lenta, mas seguramente. O ar na copa ainda estava silencioso. Em meio ao cheiro de café e detergente, os dois continuaram a lavar a louça e a arrumar. Mas, diferente de antes, desta vez não havia apenas uma tensão silenciosa, mas uma corrente de abertura gradual de seus corações, um para o outro. Ela hesitou por um momento e depois abriu a boca. Na verdade, hoje tive um dia um pouco difícil, disse ela. Era uma preocupação que ela normalmente não teria revelado, mas ao encontrar o olhar dele, sentiu vontade de se abrir honestamente. Aquele olhar era calmo, mas continha uma sinceridade que parecia derrubar as paredes de seu coração. Ele acenou com a cabeça para a história dela e ouviu com atenção. Sua expressão não era de julgamento ou desprezo, mas cheia de uma atitude de simplesmente tentar entender. Naquele momento, ela sentiu uma inexplicável sensação de segurança e consolo em seu coração. Enquanto a excitação proibida roçava seu coração, ao mesmo tempo, sentia uma confiança crescente. Ela falou honestamente sobre os pequenos fracassos e preocupações que experimentou hoje, até mesmo preocupações pessoais. As histórias que ela havia guardado em seu coração fluíram sem esforço na presença dele, e ele ouviu todas as histórias com sinceridade, às vezes respondendo com um pequeno sorriso e reações apropriadas, aceitando seus sentimentos. O gesto e o olhar dele ainda eram calmos, mas ela podia sentir um calor mais próximo do que antes. A ponta dos dedos segurando a xícara, a postura de se inclinar ligeiramente para a frente e o momento em que ele sorriu brevemente enquanto ouvia a história, tudo foi transmitido sensorialmente para ela. A tensão e a excitação em seu coração derreteram-se suavemente. De repente, ela sentiu: essa pessoa realmente quer ouvir minha história? Antes, ela pensava que poderia ser apenas interesse ou gentileza, mas agora sentia sinceridade em sua atitude. Ele não estava apenas agindo como um chefe, mas respeitando seus sentimentos como um ser humano. Ele também compartilhou um pouco de sua história passada.
os desafios de sua juventude, os fracassos e as lições de vida que aprendeu no processo. Sua fala continha uma maturidade suave e uma confiança silenciosa. Ao ouvir sua história, ela sentiu uma compreensão e empatia mais profundas do que antes. A fronteira entre os dois estava desmoronando lentamente. Esta conversa, que ocorreu no pequeno espaço da copa, em um silêncio tranquilo, era apenas uma cena de um dia comum do lado de fora. Mas naquele momento, tinha um significado especial para os dois. Eles estavam compartilhando suas vulnerabilidades e quebrando lentamente o tabu em seus corações. Ela baixou os olhos por um momento e depois olhou para os olhos dele novamente. Era um momento em que podiam ler os sentimentos um do outro sem palavras. Quando seus olhares se encontraram, a excitação e a tensão em seus corações aumentaram mais uma vez. Mas desta vez não era apenas tensão. Era uma excitação suave que surgiu no processo de se entenderem, abrindo seus corações e construindo confiança. Enquanto ouvia a história dela, ele ocasionalmente ria brevemente ou fazia uma expressão sutil. Cada uma daquelas expressões estimulava seu coração. Não era uma simples atração ou curiosidade, mas uma profunda conexão emocional formada pelo compartilhamento de suas vulnerabilidades. Essa conexão era muito mais intensa e significativa do que o breve toque dos dedos ou a troca de olhares de antes. Ela se fez uma pergunta confusa. Mesmo que esse sentimento seja um tabu, meu coração é atraído por essa pessoa? A excitação proibida, os sentimentos honestos e o interesse um pelo outro estavam complicadamente entrelaçados. Mas, ao mesmo tempo, ela não negou a si mesma por sentir tais emoções. Ele ouviu atentamente tudo o que ela disse, às vezes respondendo com um breve aceno de cabeça em empatia. Cada um de seus gestos, seu olhar e sua respiração estimularam seus sentidos e construíram intimidade. A compreensão e a consideração que podiam ser sentidas sem palavras tornaram a tensão proibida entre os dois ainda mais delicada. O tempo na copa passou lentamente. O momento de ler o coração um do outro em um espaço silencioso e compartilhar honestamente suas vulnerabilidades foi mais intenso do que qualquer palavra. Seus olhares, pontas dos dedos e cada gesto transmitiam confiança, curiosidade e excitação, um ao outro ao mesmo tempo. Por fim, a mensagem transmitida ao espectador é esta: o momento em que a honestidade e a confiança brotam em meio a sentimentos proibidos. Os dois que abrem seus corações enquanto compartilham suas vulnerabilidades, nesta copa silenciosa, a excitação proibida começa a assumir uma cor cada vez mais profunda. O ar na copa do escritório ainda estava silencioso, mas uma tensão de um tipo diferente da de antes fluía. Agora, entre os dois, não havia apenas uma simples curiosidade ou excitação, mas uma emoção intensa um pelo outro, surgindo do fundo de seus corações. O momento em que as pontas dos seus dedos se tocaram, o compartilhamento de vulnerabilidades honestas, a troca de olhares silenciosos, tudo se acumulou para criar uma tempestade de emoções que se aproximava silenciosa, mas fortemente. Enquanto lavava a louça, ela reagiu sensivelmente a cada movimento dele, diferente de antes. No momento em que seu braço roçou levemente no dela, seu corpo estremeceu automaticamente, mas em seu coração, estranhamente, uma sensação de expectativa surgiu. O calor transmitido pela ponta do dedo, a respiração levemente sentida, tudo parecia penetrar profundamente em seu coração. Ele se aproximou dela enquanto arrumava a cafeteira. Desta vez, não parecia um acidente, mas ele naturalmente diminuiu a distância entre eles. Enquanto sua mão roçava na xícara, ambos prenderam a respiração por um momento. Este toque foi mais longo do que antes. Um momento em que podiam sentir o calor um do outro mais profundamente. Em sua mente, a percepção de que isso não é apenas curiosidade surgiu. Ela baixou os olhos por um momento e depois olhou para os olhos dele novamente. O olhar dele continha seriedade e, ao mesmo tempo, um interesse gentil. Não era a gentileza de um chefe, mas um profundo interesse como ser humano. Naquele momento, seu coração estava confuso, mas cheio de excitação.
Você pode segurar a xícara de café para mim, por favor? Ela perguntou com uma voz ligeiramente trêmula. Ele encontrou seu olhar por um momento, depois acenou com a cabeça suavemente e estendeu a mão. No momento em que a mão dele tocou a dela, os batimentos cardíacos dela aceleraram e ela sentiu a respiração dele se aproximar. Foi um breve toque, mas o significado contido nele não foi de forma alguma breve. Ambos estavam conscientes do tabu em seus corações. A diferença de idade, o cargo, o olhar social. Mas havia uma emoção intensa que os fazia esquecer tudo isso por um momento. A presença um do outro, o olhar e cada respiração abalaram seus corações, levando-os ao clímax da tensão emocional. Ela se perguntou: isso é realmente um sentimento proibido ou é apenas curiosidade? Mas o calor sentido em seu olhar e nas pontas dos dedos já dizia mais do que curiosidade. A excitação e o medo se misturaram em seu coração. Um momento em que liam os sentimentos um do outro apenas com as pontas dos dedos e os olhares. Ele parou por um momento e olhou para o rosto dela. Apenas olhar, sem palavras, levou a tensão em seu coração ao seu pico. Ela prendeu a respiração, baixou os olhos ligeiramente e depois encontrou os olhos dele novamente. No momento em que leram a excitação e a tensão no coração um do outro, perceberam que as palavras eram desnecessárias. A mão dele naturalmente tocou a dela. Desta vez, não foi um breve toque, mas ele aplicou uma leve pressão com as pontas dos dedos para transmitir uma sensação de segurança. Surpreendentemente, ela sentiu segurança e uma estranha excitação em vez de desconforto. Com apenas um breve toque, seu coração se agitou como uma tempestade. Você está bem? Sua voz baixa e suave permeou o ar. Ela parou por um momento e depois acenou com a cabeça. Sim, estou bem. As palavras foram simples, mas a tensão e a emoção contidas nelas não podiam ser expressas em palavras. O ar entre os dois já estava cheio de um nível de intimidade e excitação que não podia ser explicado com palavras. Sob a luz da copa, o momento em que as pontas dos dedos, os olhares e as respirações se cruzaram, continuou. Seu olhar caloroso e sorriso gentil a fizeram perceber que ele era mais do que apenas um chefe para ela. Ela também estava, pouco a pouco, devolvendo esses sentimentos com seus olhares e gestos. O tempo passava lentamente, mas as emoções dentro dele se tornavam cada vez mais intensas. Um breve contato, um olhar silencioso, a proximidade da respiração, tudo levava ao clímax da tensão emocional. Era um momento em que eles liam silenciosamente o coração um do outro e admitiam ser atraídos um pelo outro em meio a uma excitação proibida. Por fim, a mensagem a ser transmitida ao espectador observador é esta: o momento em que as pontas dos dedos se tocam, os olhares se encontram e as respirações se aproximam. Neste momento em que os sentimentos e a excitação proibidos são mais intensamente sentidos, os dois já abriram seus corações um para o outro. Agora, esta história não é mais sobre simples curiosidade, mas entra em um capítulo de emoções profundas. O ar silencioso da copa do escritório estava, desta vez, cheio de calor e aconchego em vez de tensão. O toque dos dedos e a troca de olhares dos dias anteriores, a conversa honesta e o compartilhamento de vulnerabilidades criaram uma onda de emoções que agora se acalmava. Os dois não precisavam mais ajustar seus corações com tensão e ansiedade, mesmo sem esconder seus sentimentos um pelo outro. Ela segurou a xícara de café e parou por um momento. O olhar dele pousou suavemente sobre ela. No momento em que trocaram olhares em silêncio, uma sensação de excitação e alívio foi sentida em seu coração ao mesmo tempo. O sentimento que antes era considerado um tabu, agora era naturalmente aceito. Foi bom estar com você hoje, disse ela em voz baixa. Ele sorriu por um momento e acenou com a cabeça. Eu também. Sou grato por podermos compartilhar este tempo juntos. As palavras eram simples, mas a emoção contida nelas era profunda. Em poucas palavras, o quanto a presença um do outro significava e confortava foi suficientemente transmitido. Os dois, em silêncio, pousaram as xícaras de café e os utensílios de lavar louça que estavam arrumando.
O ar na copa ainda estava silencioso, mas desta vez não estava cheio de tensão e ansiedade, mas de uma calma de se entenderem e se aceitarem. Mesmo o momento em que as pontas dos dedos se tocaram brevemente foi agora sentido como calor e intimidade, e não como desconforto. Ela prendeu a respiração por um momento e olhou para o rosto dele. Ela podia ler mais em seu olhar do que antes. Interesse sincero, consideração calorosa e um pouco de excitação. Em seu coração, ainda havia curiosidade e expectativa, mas não era a tensão que vinha do fardo ou do tabu. Era apenas um sentimento natural um pelo outro. Ele olhou para ela e disse em voz baixa: "Podemos continuar a conversar tão honestamente no futuro?" Ela hesitou por um momento, depois sorriu suavemente e respondeu: "Sim, acho que seria ótimo." Com aquele único sorriso, uma confiança e intimidade que não podiam ser expressas em palavras se formaram entre os dois. Era um momento de respeitar o coração um do outro e aceitar naturalmente o sentimento que antes era considerado um tabu. O tempo na copa passou lentamente, e os corações dos dois estavam muito mais próximos do que antes. As pontas dos dedos, o olhar, cada gesto agora estavam cheios de calor e familiaridade, em vez de tensão e excitação. O momento de confirmar suavemente seus sentimentos um pelo outro. O peso do sentimento proibido desapareceu, e apenas uma atração e confiança naturais permaneceram. Ela prometeu a si mesma: "Meu coração fica à vontade quando estou com essa pessoa." Ele também sentiu em seu coração: "Este momento é bom porque estou com essa pessoa." Os sentimentos mútuos sentidos sem palavras eram mais profundos e estáveis do que antes. Agora, o relacionamento deles não era mais apenas de chefe e subordinado, mas um vínculo especial de entender e respeitar o coração um do outro. Ao saírem da copa, eles naturalmente estenderam as mãos um para o outro. Desta vez, não foi um toque de pontas dos dedos, mas uma conexão calorosa, como se estivessem de mãos dadas. Foi um momento breve, mas significativo. Uma cena que mostrava que seus sentimentos, um pelo outro, estavam levando a uma confiança e excitação mais estáveis e profundas. Ao sair pela porta da copa, ela se virou uma última vez e olhou para o rosto dele. Ele sorriu levemente e olhou para ela. Foi transmitido que eles entendiam o coração um do outro o suficiente sem palavras. A excitação, que antes era um sentimento proibido, agora era naturalmente aceita, e o relacionamento deles se estabeleceu de forma suave e calorosa. Para o espectador que assiste de fora, pode ser transmitido assim: o breve toque dos dedos e o olhar, a conversa honesta e o compartilhamento de vulnerabilidades criaram um relacionamento. O sentimento que era sentido como um tabu agora se transformou em confiança e intimidade de se entenderem e se aceitarem naturalmente. Os corações dos dois se tocaram e se conectaram calorosamente. Esta cena final foi um momento que deixou uma impressão duradoura. O silêncio da copa, o sorriso um para o outro e a conexão das pontas dos dedos, e a excitação e a confiança profundamente enraizadas em seus corações. Tudo terminou naturalmente, mas o observador ainda podia imaginar seu futuro e sentir uma emoção calorosa. Ela e ele agora eram seres que podiam dar e receber sentimentos seguros e sinceros um do outro. O sentimento que era considerado um tabu foi naturalmente aceito e se estabeleceu suavemente em seus corações. A tensão e a excitação agora se transformaram em segurança e calor, e o relacionamento deles entrou em uma nova fase. Para continuar acompanhando mais histórias de romance crepuscular, diferença de idade e narrativas emocionantes em estilo audiolivro, clique com o dedo para a direita nos botões de curtir e inscrever-se. Compartilhe também nos comentários suas opiniões sobre o potencial de desenvolvimento do relacionamento dos dois.